Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as notícias do Palmeiras de hoje. Andréas Pereira já está no Brasil e será apresentado como novo jogador do Verdão. Vai vestir a camisa 8 e tem tudo para brilhar com a camisa alviverde. O jornalista vai estar trazendo as últimas informações do Palmeiras direto do CT do clube. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para as informações do Palmeiras e logo depois eu trago notícias atualizadas do Alviverde. O Vlad está com a gente, o Vladimir Bianchini, porque ele não só chegou, como já está até registrado, então é reforço mais do que confirmado para o Palmeiras. Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O Andréas Pereira desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no final da tarde, começo da noite. Veio em voo fretado, não teve contato com a imprensa. E ele é o jogador que estava no Fulham, 29 anos, custou 10 milhões de euros ao Verdão, já está no bid, então ele já pode até estrear na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras enfrenta o Internacional. Se caso ele não estrear contra o Inter, vai estar apto provavelmente para as quartas de final da Libertadores contra o River Plate. O jogador está na academia fazendo avaliações funcionais no Palmeiras, então logo logo a gente vai ter mais novidades a respeito da situação do Andréas Pereira. O Palmeiras, que já fez 12 contratações esse ano, gastou cerca de 680 milhões de reais. Em compensação, também conseguiu muitas vendas, inclusive ontem, no fechamento da janela de transferências da Europa, o Palmeiras conseguiu faturar em duas transferências. Uma foi a do Tales para o Almeria da Espanha, foi oficializada, segunda divisão, né, espanhola, 40 milhões de reais aproximadamente. E a outra foi a venda do Kevin, do Shakhtar Donetsk, para o Fulham na Inglaterra. O Palmeiras tinha direito a 12%, faturou cerca de 30 milhões de reais. O Verdão, que agora está de folga, se representa apenas na quinta-feira, sem 5 jogadores que estão na data FIFA. São eles o Piquerez e o Martínez, no Uruguai, o Sosa e o Gustavo Gomes, no Paraguai, além do Flaco Lopes, que foi chamado pela primeira vez para a seleção argentina. Volto com você, Bruno. Valeu, Vlad. Obrigado. Além da chegada do Andréas, chama a atenção então dessas vendas, né, de jogadores que foram criados pelo Palmeiras e que foram negociados na janela. E o Palmeiras tinha percentual, ou mesmo mecanismo de solidariedade. Só nessa janela, Mari, mais de 130 milhões de reais o Palmeiras faturou com isso. Pois é, entre aspas, sem fazer esforço, né? Sim. Entre aspas, porque tudo que entra no clube é muito pensado lá atrás, né? Uhum. Os jogadores da base não param ali na primeira venda. Então, os frutos também continuam acontecendo. É muito mérito de como o Palmeiras trabalha, né? De como o Palmeiras, ele, entre aspas, produz os seus jogadores, dá tudo ali, né? Numa base muito consolidada de trabalho, enfim, e aí, direção, enfim, tudo isso. Mas a chegada do Andréas também é importante para o Palmeiras, né? Um jogador que a gente está falando que, não nessa temporada, mas teve os seus momentos bem interessantes no Fulham, números impressionantes em Premier League. Então o Palmeiras foi com o pé na porta esse ano. A gente tem a tela que mostra, então, esses ganhos do Palmeiras, ou quanto o Palmeiras lucrou nessa temporada, só com esses jogadores que não atuam mais pelo clube, mas que surgiram. O Palmeiras negociou, manteve alguns percentuais, ou mesmo por conta do mecanismo de solidariedade. Então, só nessa janela. Olha aí, o Tales agora pro Almeria, o Kevin, que foi vendido pro Fulham, aí tem Vanderlan, tem o Wesley, que deixou o Internacional, o Gabriel Vareta, o Gustavo Mancha, que era do Fortaleza, né? Ainda o Cauã Moraes. Então são só jogadores que não estavam no elenco atualmente, mas que saíram nessa janela, que foram negociados nessa janela, e dinheiro que, com 160 milhões de reais, isso aí já é mais que o dobro da contratação do Andréas, por exemplo, Jailson. E pagou barato no Andréas também, a gente tem que falar. De acordo da forma que está o mercado hoje, você pagar 10 milhões de euros num jogador que está vindo da Premier League, o Andréas, é até barato o reforço. E assim, interessante também o modelo de manter o percentual de jogadores jovens do Palmeiras, mas eu acho também a situação interessante da gente observar é a forma que o Palmeiras vai negociando alguns jogadores jovens. Uhum. O Palmeiras raramente queima as promessas. Que a gente fala assim, né, que vai ficando lá escanteado, ninguém lembra mais, e aí sai por baixo. Mesmo que saia para um clube menor, que é o caso do Tales agora,
O Tales, ninguém queimou ali o Tales. A gente fala assim, né, no noticiário, ali a torcida vaiando, pegando no pé, diferente de outros clubes que às vezes jogam a promessa ali numa enrascada e o moleque não sustenta a bronca de uma Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, até por isso, a forma que o Palmeiras vende alguns jogadores para um mercado menor, o próprio Kelvin agora, né? Sim. O jogador se destaca e aí numa E que a torcida até pedia no time principal, né? E aí numa transferência futura, o Palmeiras vai e arrecada novamente. Então, assim, até essa visão de mercado do Palmeiras, de saber, ó, não vai ser utilizado aqui, Abel. Você está com muitos jogadores no ataque, ele não vai ser utilizado, pode vender? Não, pode vender. Então vamos vender, vamos manter o percentual tal. Interessante essa leitura do Sempre mercado num também. time quase que perfeito, né? Palmeiras. Agora, por exemplo, já no elenco principal tem o Benedetti, o zagueiro, e ele foi sondado cerca de 10 milhões de euros, mas o Palmeiras, nesse momento, não quer vendê-lo, porque entende que esse jogador ainda vai ter mais espaço no time e vai se valorizar. Então é algo que o Palmeiras, nesse momento, é uma negociação que, nesse momento, o Palmeiras não pensa em fazer. E o Rodrigo Júnior... Muitas vezes, na prática, em campo, fica um mais aqui e ficam dois nessa região. Então você pode, ao invés de dizer, teoricamente o André está aqui, mas ele na verdade está aqui. Porque aí abre espaço para passagem o quê? Lateral. Do Riai, do lateral. o- Né? Ou então fica o Riai e vai o Piquerez. Porque sempre vão ter três aqui atrás, tá? Murilo Gomes e mais um. Pode ser o lateral da direita, que muitas vezes fica, o Riai. Pode ser o Piquerez, que fica também. Então você pode alternar aqui. E algumas vezes ele até baixa o Aníbal e sobe os dois, né? Mas aí é em casos mais extremos. Segura lá. A dupla não sai mais. Aí você pode trazer o Felipe eu Anderson acho pra que cá, não. colocar a dupla aqui A dentro. dupla não tiraria, não. Hein, Eugênio? A Acho dupla que não não. sai mais. Pode sair. Vamos reconfigurar tudo? Já fiz uma bagunça aqui, né? Já fiz uma bagunça. Sim que é bom. Deixa aqui. Ó. Ver todas as possibilidades. Nossa linha de 4 ali atrás. Deixa o Evangelista aqui. Você pode trazer o Andrés Pereira para cá. Por trás da dupla. É que já está meio bagunçado o campo. Deixa eu me entender aqui. Eu mesmo estou começando a me perder. Se tirar um dos dois ali, né? Pode tirar o Flaco Lopes. vai. Então, vamos colocar aqui o Facundo Facundo Torres. Não, vou colocar o Sousa. Ramon Sousa. Tirei o Flaco, o Sousa aberto lá, o Andréas como 10, Encosta atrás do ali no Vitor Vitor Roque. Felipe Anderson está aqui. Aí você Você pode não mexe ter nos Facundo volantes. Torres aqui também, pode ser. Para dar chance a todo Um time mundo. mais agudo. E aí ele fica, como ele jogou muitas vezes no Fulham, por trás do centroavante. A maior parte Circulando dos nessa jogos área. dele foi justamente como meio ofensivo. Embora no Palmeiras eu gosto da ideia dele um pouquinho mais recuado. No Flamengo ele jogou mais atrás um pouquinho. Aham. Então pode ser isso aqui. Esse Andrés Pereira não é aquela famosa palha de aço, mas ele tem 1001 utilidades. Sim. Tá, o que você acha dessa formação aqui, Eu gosto, hein? Matheus? Eu gosto, hein? Mas Mas você vai tirar o Flaco do Não, time? então, não tira o Flaco do time, não. mas- Flaquito, não. Flaco Tira tá o na Flaquito. seleção. hoje não dá pra mexer na dupla. Então Tira vamos deixar assim. Evangelista. Mas eu não faço isso que você fez agora. Vamos deixar assim. E tirar o Evangelista. Não tiro o evangelista agora. Não tiro. Mas aí você... Então Mas você- o que Não, acontece? esse time não dá. Não dá? Não. Por quê? Isso muito aqui pra todo frente. mundo marcando. Muito pra Muito frente, né? faceirinho? Não, Muito não. faceiro? Faceirinho pro Todo mundo padrão do pega. Abel, é. Não, acho que dá pra ir sim. Todo mundo pega. Tá. Torres ajuda, Souza A ajuda. produção gosta Os desse dois time aqui. ou não? Hã? A produção gosta? A produção verde, né? Sim, por Tem que isso. perguntar à produção. A produção é verde. Aos estagiários também, né? Os universitários. Tudo é verde. É tudo verde. Até os estagiários são verdes lá. Então, estamos falando aqui e esquecendo desse cara, né? Rafael Veiga. Rapaz. Vou deixar agora, vou tirar o Vitor Roque e botar o Lopes com o Veiga. O Veiga perdeu espaço. Mas o Veiga compete hoje com o Andrés, né? Pouco. Vai competir em Claro. tese. E, na verdade, competindo com o Flaco, né? Que o Flaco tem feito essa função de meia por trás do centroavante ali. Ele é um segundo atacante, mas quem tem que voltar um pouquinho mais, quando precisa voltar, domingo no segundo tempo, ele voltou muito. Sai um pouco da área, porque ele já fez isso. Sim, quando é era que são do- características bem diferentes, né? Mas é um jogador mais de pisar na área. Mas também não vai tirar o Vitor Roque do time. Esquece. Não. O que acontece aqui é que a cada jogo, dependendo dos jogadores que estão em melhores condições físicas, dependendo do adversário, dependendo da competição, você vai rodar essas possibilidades todas. Pergunta. Baseado no que você acabou de falar. Depois da pausa para a data FIFA, tem um joguinho marromeno, viu, prof? É.
Palmeiras e River. Dá pra jogar assim contra o River? Com Torres, Sousa, Roque e Flaco? Não vai mexer no acho que que tá dá. ganhando. Esse time tem pegado assim a bola. São jogadores ofensivos. Lá no Monumental? Eu acho que dá. Ele vai Mas eu manter a não- base. Tá, mas como tá acontecendo? Eu prefiro, por exemplo, o Maurício. Ele vai manter a base, gente. Não vai fazer toda essa revolução e nem tem porquê. E não é dele. Não. E o- Eu digo assim, em relação às peças, por exemplo, de um time, na minha humilde opinião, mais... Mas acho que o Palmeiras conseguiria manter, até pelo perfil dos jogadores. É uma formação de fato mais ofensiva, mas acho que manteria. Um aspecto que eu acho interessante do Andréas, que ele traz no Fulham, ele é sempre um cara que cria muitas situações de gol. Muitas. Na Premier League passada, ele foi titular 25 vezes só, mas mesmo assim ele ficou entre os 15 jogadores que mais chances criaram. Então, assim, às vezes ele pode oferecer essa qualidade por dentro e, eventualmente, quando você quiser ter um lado de campo com mais presença, por exemplo, tirar o Maurício e ter um Facundo Torres ou um Ramon Sousa, você pode ter isso tendo o Andrés como segundo volante, que você vai ter muito dessa criação. E um outro ponto que a gente não fala tanto entre os jogadores que mais atuaram, né, que jogaram ali, eu fiz um recorte de pelo menos 900 minutos na última Premier League. Ele, em média, a cada 90 minutos, ele foi o jogador que mais chances criou na Premier League inteira a partir de situações de bola parada. Então, isso é um atributo que dele é muito forte. ele traz que é importante para o Palmeiras. O Abel curte, hein? Isso é uma Abel coisa que ele vai gosta da trazer ideia. também e que acaba não sendo tanto falado. Mas eu acho que não vai derrubar o que está dando certo, né? Por exemplo, não vai mexer na dupla Flaco-Roque. Em princípio, ele entra de segundo volante quando entrar. Acho que é simples assim. Não tem muito. Isso são possibilidades para o meio dos jogos, para outros jogos, para outros momentos. O que me pega é só o Evangelista, que vem, por exemplo, de um bom jogo. Não, mas é um bom jogo, né? Um bom jogo. Eu acho que a ideia é retomar uma chegada que tinha com o Richard Rios, por exemplo. Mas é bem diferente. Eu acho que essa é a grande questão da contratação do Andrés, tá? Tecnicamente, é um jogador que agrega passe, criatividade, finalização, bola parada, tudo isso. A questão é ele se adaptar à intensidade que o Palmeiras exige. O Palmeiras é um time muito intenso, muito agudo, muito vertical, que não cadencia jogo, que é um vai e vem danado. E ele não é assim, pelo menos pelo que a gente acompanhou da carreira dele, ele não foi um jogador com essa pegada. Mas ele... Sabe? Já tem um que sofre com isso, que é o Felipe Anderson, né? Sim, sofre Já muito. tem um que sofre com isso. É um jogador com uma característica mais técnica, um jogo mais cadenciado, sabe? E aqui no Palmeiras não para. Não para nunca. Calma, essa é do rival. Essa é do rival. Mas ele tem que ter essa pegada. Questão é adaptar. Porque assim, vai botar ele de segundo volante. Mas você acha... Comparar com o Richard Rios, ele não vai correr nunca o que corria o Richard Mas acho Rios. que quem é igual, mas é. Mas você acha que ele não tem? Próximo, ele tem chegada na área. Eu vi um pouquinho desse jogo dele de recompor espaço, de marcar. Você não acha? Ele é um jogador mais de bola no pé. Não, concordo. Mas sem bola, você acha que ele não... Eu acho que ele tem um pouco disso, sim, na Até por jogar na Premier League, né? Então, acho que também pode... Concordo que essa é uma grande Premier questão. League ele jogava mais à frente, para poder justamente não ter tanta cobrança. Se bem que na última disso. temporada ele até jogou com bastante frequência. Na base de 3, né? Com um pouquinho mais atrás, até pela chegada do Smith Rowe lá no Fulham. Então, acho que... Eu entendo, acho que é um ponto pertinente que, de fato, faz... É um desafio para ele pela característica do time, mas... Não é um impeditivo. Não é um impeditivo. Eu acredito que é mais vai solução superar do essa... que problema. A gente questão está de falando de adaptação. 3, 4 Isso. soluções para esse jogador. Isso é fantástico, um jogador que te oferece tudo isso. Fato é que o Abel tem bastante coisa na mão agora para, né? Não pode Sim. reclamar. Para trabalhar. Acho que o Palmeiras se vê numa posição bem legal para Libertadores e para Campeonato A Brasileiro. gente olha e fica pensando, poxa, e o Paulinho, hein? Acabou se machucando num melhor momento, talvez, dele ali, né? A diferença que faria... Seria mais um cara para você trabalhar. outro cara. Ele foi o que deu respostas maravilhosas em pouquíssimo tempo que ele teve no Palmeiras. Mas talvez, né, Eugênio, por exemplo, se o Paulinho... né? Mas talvez o Paulinho saudável e jogando bem,
o Abel não teria encontrado, por exemplo, a dupla, não sei. Né? Dá para jogar o Paulinho mais pela esquerda. Não, eu digo assim, talvez Eu não ia precisasse faceria ter. também. Eu ia Como o Paulinho faceria. jogando, não haveria necessidade de parir a dupla. É isso, entendeu? Então não dá para saber Era- exatamente o que poderia ter acontecido. Mas a gente tá falando só Mas de a solução. dupla com o Paulinho seria maravilhosa. A gente não tá falando de problema nenhum aqui, só de soluções a gente tá falando. Sim. Né? As Todas perspectivas são situações muito boas. Ótimas perspectivas. O Palmeiras se qualifica ainda mais para brigar com o Flamengo até a última rodada. Sim. Eu acho que a gente vai ter uma... Bom, isso é torcida e achismo. Há quanto tempo a gente não tem uma briga assim até a última mesmo, assim? 2023, a gente teve a virada do Palmeiras. Né? Mas não foi na última rodada, ele já chegou, o Botafogo já caiu antes. Já tinha O Botafogo caído vai para antes. quinto, né? Agora eu não me lembro de cabeça, mas assim... E não só isso, mas de times com pontuação alta também. Eu tô achando que esse ano vai ser nessa... De chegar na última rodada brigando por título. O Palmeiras ano passado tava, mas já tava numa situação bem mais adversa, né? Chegou brigando, tinha possibilidade. Matematicamente tinha, É. mas era uma situação já mais adversa. Mas chegou com possibilidade de ser campeão. E a gente tá falando dos dois Só que brigando- tinha o São Paulo enfrentando o Botafogo, o pessoal fala, São Paulo não vai fazer força para ganhar do Botafogo. Aí no final o Palmeiras Eu quero dizer acaba assim, perdendo no Fluminense. E o Cruzeiro também, claro, né? O Cruzeiro tá na briga, mas... Mas de ter uma atuada forte nesse ritmo, eu não lembro o também. Palmeiras vai ficar com o Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo também, os dois com 2 competições. Tá né? falando dos dois brigando por títulos, né? Entendeu? Aí, Os dois mais... Em pesados. alto nível. O que eu quero dizer é o assim, seguinte, em alto nível. E com o elenco... E tem grande a ponto chance de ser fazerem a final da Libertadores. E com o elenco a ponto de não precisar tirar tanto o pé em disputa de brasileiro. Acho que né, até o Flamengo tem isso como prioridade, sempre deixou claro. Acho que vai ser um... Acho que o cenário é esse. A gente fala de um Flamengo, por exemplo, com várias opções, né? A gente olha para o banco, por exemplo, no final de semana, caras que nem entraram e que seriam titulares talvez em outros times. O Palmeiras também, você viu o Eugênio com dificuldades ali para montar o time, né? Em relação a peças que vão ficando de fora também. Os mais maldosos diriam que Andreas chega para tirar outra Libertadores do Flamengo e dar outra Libertadores para o Você Palmeiras. imaginou, Matheus, Perigoso. Que perigo. Flamengo e Palmeiras numa final de Libertadores e disputando ponto a ponto o Brasileirão? Ia ser demais, né? Pode acontecer. Ia ser... Bom, e se eu fosse apostar hoje, eu acho que eu apostaria Mas nisso. o que pode acontecer é uma tendência. Não, ó, Não tem tendência em mata-mata, mas é uma Na tendência. Libertadores é difícil fazer assim... Porque às vezes é um confronto que alguma coisa foge do controle. Por mais que Palmeiras, Mas no brasileiro, acho que a por mais que tendência é Palmeiras essa. e Flamengo estejam jogando melhor do que Estudiantes e River, são dois times argentinos, né? Os caras vão jogar lá e tudo mais. Agora, no Campeonato Brasileiro, vocês me corrijam, assim, dá pra ver um desses dois times né? Perdendo pontos, assim, tendo uma queda de desempenho. Os caras estão vindo uma difícil. atuada, cara. Muito difícil. forte. Tem a questão do Cruzeiro Muito forte. junto, mas... O Cruzeiro para mim tem que ser encarado como um candidato, mas que corre por fora contra os dois. Ele não a profundidade do elenco, a questão o que ainda O Cruzeiro talvez siga na Copa do Brasil, tudo bem que é só no final do ano, mas só no possa final do ano possa dar prioridade priorizar também. algo que eu tenho falado, não sei o quanto que lá na frente, por mais que tenham muito elenco, o peso do Mundial possa ser mais sentido no Flamengo e no Palmeiras. Acho que esses são os elementos que você pode ter esperança que o Cruzeiro possa chegar ali para ser considerado um candidato ao título, mas que ele não tenha a profundidade de elenco para competir com os dois. O cenário brasileiro, para mim, é esse. É Palmeiras e Flamengo lutando pelo título e o Cruzeiro correndo por fora. Eu não consigo imaginar outro O cenário. brasileiro é muito mais fácil de projetar, né? Porque o mata-mata te deixa com a brocha na mão ali. Quando você está pintando, tira a tua escada, né? Agora, no brasileiro, para não acontecer isso... Mata-mata te deixa o quê? Você está lá pintando, aí te tira a escada, você fica com a brocha na mão, né? No mata-mata é mais fácil acontecer isso. No brasileiro, não. Para não acontecer essa perspectiva, tem que haver uma queda brusca de Flamengo, de Palmeiras ou dos dois. Nada sinaliza. Não, nada. Eu acho que esses times, assim, também não me lembro de cabeça assim, mas há quanto tempo a gente não tem, por exemplo, dois times com 80 pontos, assim? Santos 80 e Flamengo, né? Foi, né? O Flamengo no fim deu, né? 19? O Santos do Sampaoli contra o Flamengo. Tô achando que vai ser mais ou menos nessa pegada, tá? Só que não com a distância de Flamengo e Santos, naquele sentido de um Flamengo campeão. Eu acho que o Palmeiras estará mais próximo. Eu não sei. Tem muita coisa ainda pela frente, mas realmente, para os dois...
repito, tem gente que tem tão pouco, tem gente que tem tanto, né, prof? A vida é assim. A vida é assim. Vamos falar de seleção brasileira? Vamos. O André Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que vai apresentar o Andrés Pereira como novo reforço do clube e começa a preparação aí para a próxima partida, que será contra o Internacional, e depois tem Libertadores da América contra o River Plate. Deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Verdão. Palmeiras lucrando aí, pessoal, com algumas vendas aí, ó. Deixa eu trazer para vocês, ó, mercado de transferências. Palmeiras fatura milhões com a negociação de atacante do Internacional. Então tá aí o Wesley foi vendido. Palmeiras vai lucrar com essa venda e tem outros jogadores aí que o Palmeiras vai lucrar também, pessoal. Olha aqui, ó, saiba quanto o Palmeiras vai faturar com negociação de Kevin ao Fulham da Inglaterra. Então tem vários jogadores aí que foram negociados durante essa janela de transferências, e como foram jogadores que foram, no caso, crias do Palmeiras, né, revelados pelo Palmeiras, o Palmeiras lucra com essas negociações. Então o Palmeiras ganhando dinheiro aí com jogadores que foram criados no CT. Mais uma matéria: presidente do River Plate projeta confronto pela Libertadores. Precisa respeitar o Palmeiras. Então tá aí o presidente, né, do River Plate dizendo que tem que respeitar o Palmeiras. O Palmeiras é muito forte, principalmente na Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.